Eu estava preparando o feijão quando meu genro me atingiu no rosto com uma concha cheia de sopa fervente. Que comida horrível é essa, sua velha inútil? Ele gritou com raiva. Minha filha fingiu não ver e aumentou o volume do som da sala. Minutos depois, um estrondo assustador sacudiu a cozinha. Quando ela correu para ver o que tinha acontecido, ficou desesperada com o que eu fiz. A dor era tão forte que meus olhos encheram de lágrimas na mesma hora. A sopa estava fervendo porque eu tinha acabado de tirar do fogo, e quando atingiu meu rosto, minha bochecha direita ardeu como se estivesse pegando fogo. Levei a mão ao rosto por instinto e senti a pele queimando embaixo dos meus dedos. O cheiro de pele queimada misturado com o vapor da sopa me deu ânsia. Rodrigo jogou a concha na pia com força e saiu da cozinha pisando duro. Ouvi ele reclamar alto na sala. Tayane, sua mãe não sabe fazer nada direito nessa casa. 3 anos morando aqui de graça e não consegue nem fazer uma sopa decente. Fiquei parada ali, segurando meu rosto, sentindo as lágrimas descerem e arderem ainda mais na queimadura. Olhei para a porta da sala e vi minha filha Tayane sentada no sofá, mexendo no celular. Ela ouviu tudo. Eu sei que ouviu, mas fingiu que não. Só pegou o controle remoto e aumentou o volume da televisão. Foi nesse momento que algo dentro de mim quebrou. Não foi a primeira vez que Rodrigo me tratou daquela forma. Também não foi a primeira vez que Tayane fingiu não ver. Mas tinha algo naquele dia que era diferente. Talvez fosse a dor física somada à dor da alma. Talvez fosse porque eu tinha acabado de completar 62 anos na semana anterior e ninguém tinha lembrado. Nem minha própria filha. Mas, antes de mergulharmos nessa história, quero te fazer um pedido especial. Inscreva-se no canal, deixe seu like e escreva nos comentários de qual cidade você está me acompanhando. Vou amar saber até onde nossas histórias estão chegando. Olhei ao redor da cozinha e vi a estante de mantimentos que eu mesma tinha organizado aquela manhã. Prateleiras cheias de latas, pacotes, potes de vidro. Tudo no lugar, tudo arrumado, como sempre. Senti minhas pernas bambas, minha cabeça começou a rodar e um zumbido forte tomou conta dos meus ouvidos. Acho que foi quando encostei na estante sem querer. Ou talvez eu tenha encostado de propósito, não sei mais. O que sei é que tudo começou a cair. Primeiro foram as latas de milho e ervilha, batendo no chão com estrondo. Depois os pacotes de macarrão, arroz, feijão. Os potes de vidro com grãos se espatifaram no chão. Farinha de trigo se espalhou pelo piso, formando uma nuvem branca. O barulho foi enorme. Vidro quebrando, latas rolando, pacotes se rasgando. E eu ali no meio de tudo, ainda segurando meu rosto queimado, vendo aquela bagunça toda se formar aos meus pés. Tayane veio correndo. Mãe, o que você fez? Que desastre é esse? Ela não perguntou se eu estava bem. Não perguntou sobre meu rosto vermelho e inchando. Só olhou para a bagunça no chão e para a despensa que eu tinha levado a manhã toda organizando, agora destruída. Eu não sei, consegui falar. Minha voz saiu fraca. Acho que passei mal. Passou mal? Mãe, olha isso. Tem comida espalhada por toda a cozinha. Olha o tanto de coisa quebrada. Tayane abriu os braços, apontando para a destruição. Você sabe quanto custa tudo isso? Rodrigo apareceu atrás dela. Que barulho é esse? Não pode ter 1 minuto de paz nessa casa. Quando ele me viu ali, parada no meio dos cacos de vidro e da farinha, deu uma risada curta e sem graça. Ah, a velha se atrapalhou. Típico. Não consegue fazer nem o básico sem quebrar tudo. Senti minhas pernas fraquejarem de vez. A cozinha começou a girar. A última coisa que me lembro antes de cair foi do rosto da minha filha. Não tinha preocupação ali. Tinha irritação, como se eu fosse um estorvo. Um problema que ela não pediu para ter. Quando acordei, estava deitada no sofá da sala. Minha cabeça latejava e meu rosto ardia tanto que eu mal conseguia mexer a boca. Ouvi Tayane falando ao telefone na varanda. Tia Célia é a mãe. Ela teve um treco aqui na cozinha, derrubou tudo, fez a maior bagunça e desmaiou. Não levei no médico. Pra quê? Ela já acordou, está consciente. Sei lá, acho que é coisa da idade mesmo. Sabe como é. Olha, eu preciso trabalhar amanhã cedo e o Rodrigo também. As meninas têm escola. Você não pode vir dar uma olhada nela? Ficar uns dias aqui, cuidar dela até melhorar? Fingi que ainda estava desmaiada.
Não queria que Tayane soubesse que eu tinha ouvido, que eu sabia que ela estava me passando para frente como se eu fosse um pacote inconveniente. Fechei os olhos com força e deixei as lágrimas escorrerem. Mas dessa vez, não era pela dor do rosto queimado. Era por perceber de forma tão clara e dolorida que eu não tinha mais lugar nenhum, nem na vida da minha própria filha. Como foi que eu cheguei ali? Como foi que a Marilene, que criou 2 filhas, que trabalhou a vida inteira como costureira, que tinha sua própria casa e sua dignidade, virou isso? Uma velha inútil que desmaia na cozinha e precisa ser empurrada de um canto para o outro? A resposta doía mais que a queimadura no meu rosto. Fazia 3 anos que eu tinha ficado viúva. Meu marido, Geraldo, morreu de infarto aos 64 anos. Aconteceu de repente, sem aviso. Num dia estávamos planejando reformar a cozinha do nosso apartamento, no outro eu estava escolhendo a roupa que ele seria enterrado. Tayane veio ao velório, é claro, mas ela não veio sozinha. Trouxe aquele olhar que eu conhecia bem, o olhar de quem já estava calculando alguma coisa. Mãe, você não pode ficar sozinha naquele apartamento, ela disse no dia do enterro, enquanto arrumava as flores do arranjo fúnebre. É perigoso. Uma mulher da sua idade, viúva, morando sozinha num bairro daqueles. Na época, aquilo me pareceu cuidado, preocupação de filha. Eu estava tão perdida na dor de ter perdido Geraldo que aceitei tudo que ela dizia. Vem morar com a gente, Tayane insistiu. Temos espaço sobrando. As meninas vão adorar ter a avó por perto. E você pode ajudar com as coisas da casa, sabe como é? Eu e Rodrigo trabalhamos o dia todo. Ajudar com as coisas da casa. Foi assim que ela colocou. Como se fosse um favor que eu estaria fazendo, não o contrário. Mas e o apartamento? Perguntei, ainda confusa, ainda de luto. Ah, mãe, vende. Vende logo. Aquele lugar só vai trazer tristeza agora. Você consegue um bom dinheiro com ele. Pode até ajudar a gente com a reforma da casa nova que a gente comprou. Aí fica tudo mais confortável para você também. Reforma. Ela falou em reforma. Vendi o apartamento que Geraldo e eu levamos 25 anos pagando. Eram 2 quartos, sala, cozinha, uma varanda pequena onde eu cultivava minhas plantas. Era simples, mas era nosso. E valia uma quantia razoável. Passei todo o dinheiro para Tayane. Ela disse que ia fazer a reforma, ampliar a casa, fazer um quartinho bonito só para mim, com armário embutido, banheiro privativo, janela com vista para o jardim. O quartinho nunca ficou pronto. O dinheiro sumiu em imprevistos, problema na tubulação, infiltração que apareceu, material que ficou mais caro. Sempre tinha uma desculpa. E eu fui ficando. Primeiro no quarto de hóspedes. Depois, quando a sogra de Tayane precisou se hospedar por uns meses, me mudaram para o que era a despensa. Um cubículo de 2 metros por 3, sem janela, onde antes guardavam vassouras e produtos de limpeza. É só temporário, mãe, Tayane garantiu. Só até a Dona Irene ir embora. Dona Irene foi embora faz 1 ano e meio. Eu continuo na despensa. Mas o pior não era o quarto. O pior era perceber, aos poucos, que eu tinha deixado de ser mãe para virar empregada. Acordava às 5:30 da manhã para fazer o café. Preparava as lancheiras das meninas. Levava as 2 para a escola de ônibus porque Tayane e Rodrigo saíam mais cedo para o trabalho. Voltava, limpava a casa inteira, fazia almoço, lavava roupa, passava, arrumava. No começo, achei que estava ajudando, que estava retribuindo a generosidade de me acolherem. Mas conforme os meses passavam, percebi que não era ajuda. Era obrigação. Se o almoço atrasava, Rodrigo reclamava alto. Se a roupa não estava passada do jeito que ele gostava, jogava de volta no cesto. Se as meninas voltavam da escola e a casa não estava impecável, Tayane suspirava com irritação. Mãe, você fica o dia todo em casa. Não é muito pedir que mantenha tudo organizado, né? Minha aposentadoria como costureira não era grande, mas dava para eu me virar. Só que Tayane convenceu-me a colocar numa conta conjunta para facilitar. Ela pagaria minhas coisas e o que sobrasse ficaria guardado. Nunca sobrava nada. E quando eu pedia algum dinheiro para comprar um shampoo ou um creme para o rosto, ela revirava os olhos. Mãe, você não paga aluguel, não paga comida, não paga luz. Sua aposentadoria tem que entrar para ajudar nas despesas da casa. É justo. Justo. Meu rosto queimado latejava. Consegui levantar devagar do sofá e fui até o banheiro. Olhei no espelho e quase não me reconheci.
A queimadura tinha formado uma marca vermelha e feia na minha bochecha direita. Ia deixar cicatriz, eu sabia. Mas não era só a queimadura. Era tudo. Meus olhos estavam fundos, com olheiras escuras. Meu cabelo estava grisalho e sem forma. Eu tinha emagrecido tanto que minha roupa pendurava no corpo. Quando foi que eu tinha parado de me cuidar? Voltei para a sala e deitei no sofá de novo. Ouvi Tayane desligar o telefone e entrar. Tia Célia vem amanhã de manhã, ela anunciou, sem olhar para mim. Ela vai ficar uns dias para ver como você está. Não precisa incomodar sua tia, murmurei. Precisa sim. Eu não tenho tempo de ficar cuidando de você, mãe. Tenho trabalho, tenho as meninas, tenho a casa. E você está ficando... esquecida. Derrubou a despensa inteira hoje. Esquecida. Como se eu tivesse demência. Como se o problema fosse minha cabeça. Não o fato de que meu genro tinha jogado sopa fervente no meu rosto. Tayane foi para o quarto dela sem dizer boa noite. As netas, Laura e Beatriz, de 8 e 11 anos, nem apareceram para ver se eu estava bem. Fiquei ali, deitada no sofá, sentindo meu rosto latejar e meu coração partido. E pela primeira vez em 3 anos, me perguntei se valia a pena continuar daquele jeito, se não seria melhor, mas nem consegui completar o pensamento. Porque nesse momento ouvi a voz de Rodrigo vindo do quarto dele, falando ao telefone com alguém. Não, cara, a velha vai ficar boa. A irmã dela vem aí amanhã cuidar. A gente não pode perder a grana da aposentadoria dela agora, tá louco? É o que paga a escola das meninas. Acordei com o sol, entrando pela fresta da porta da despensa. Meu pescoço estava duro de ter dormido torta no sofá a noite toda. Ninguém tinha me levado para o meu quarto. Simplesmente me deixaram ali, jogada. Tentei mexer a boca e senti a pele do rosto repuxar. A queimadura tinha piorado durante a noite. Passei os dedos devagar pela bochecha e senti a pele áspera formando bolhas. Precisava passar alguma coisa, mas não tinha nada. Nem pomada, nem remédio. E não ia pedir para Tayane. Não depois de ontem. Ouvi barulho na cozinha. Vozes. Uma delas eu conhecia bem. Era da minha filha. A outra demorei um pouco para reconhecer. Mas quando reconheci, meu coração apertou. Célia, minha irmã mais nova, tinha chegado. Levantei devagar do sofá, arrumei minha roupa como deu e fui até a cozinha. Elas estavam lá, Tayane e Célia, conversando perto do fogão. Quando entrei, as duas pararam de falar e olharam para mim. O rosto de Célia mudou na mesma hora. Ela arregalou os olhos, levou a mão à boca e veio correndo na minha direção. Marilene, meu Deus do céu, o que aconteceu com seu rosto? Toquei na queimadura sem querer. Ah, não é nada. Foi um acidente ontem, na cozinha. Acidente? Isso aí é queimadura séria. Você foi no médico? Antes que eu respondesse, Tayane se intrometeu. Tia, a senhora sabe como é. A mãe é teimosa, não quis ir. Falei para ela passar gelo, mas ela não escuta. Célia olhou para mim, depois para Tayane e de volta para mim. Conhecia minha irmã. Trabalhamos juntas na mesma costura durante anos, antes dela se mudar para o interior. Ela sabia quando alguém estava mentindo. Marilene, vem cá, ela disse, pegando meu braço com cuidado. Vamos ali no seu quarto, preciso ver isso direito. O quarto dela é ali. Tayane apontou para a porta da despensa com a cabeça, já voltando a mexer no celular. Célia franziu a testa. Ali? Naquela porta? É. Reformamos e ficou um quarto compacto, funcional. A mãe gosta. É mais quentinho, né, mãe? Não respondi. Só abaixei a cabeça e caminhei na frente de Célia até a despensa. Quando abri a porta e ela viu onde eu dormia, ficou parada na entrada por uns segundos que pareceram horas. Vi seus olhos percorrerem o cubículo. A cama de solteiro encostada na parede. O colchão fino e afundado. As 2 caixas de papelão que serviam de criado mudo. A arara de roupas improvisada com canos de PVC. A lâmpada nua pendurada no teto. Nenhuma janela. Cheiro de mofo. Você dorme aqui? Ela perguntou. E a voz dela saiu tão baixa que quase não ouvi. É pequeno, mas dá para o gasto. Falei rápido, tentando minimizar. Tem tudo o que eu preciso. Célia entrou devagar e fechou a porta atrás dela. Olhou para mim com aquela expressão que eu não via faz tempo. Era a expressão que ela tinha quando éramos mais novas e alguém mexia comigo na escola. Raiva misturada com vontade de proteger. Senta aqui, ela disse, apontando para a cama. Sentei.
Ela se ajoelhou na minha frente e examinou meu rosto com cuidado, virando minha cabeça devagar para o lado para ver melhor a queimadura. Isso aqui precisa de médico, Marilene. Está infeccionando. Você não passou nada? Não tenho pomada. Como assim não tem? Cadê seus remédios? Suas coisas? Apontei para uma das caixas de papelão. Célia abriu e encontrou algumas roupas velhas, uma escova de dente, um sabonete já no fim. Nada mais. E suas coisas? Seus cremes, seus remédios, suas... Marilene, cadê suas coisas? Está tudo aí. Ela ficou me olhando. E naquele silêncio, senti que ela estava entendendo tudo. Tudo que eu tinha escondido durante 3 anos. Todas as mentiras que eu contei ao telefone quando ela ligava perguntando como eu estava. Todos os "estou bem, estou ótima, as meninas são um amor comigo", que eu repeti só para não preocupar ninguém. Tayane me disse que você teve um treco ontem, que desmaiou, derrubou a despensa toda. É verdade? Balancei a cabeça que sim. E o que causou esse treco? Pressão? Labirintite? O que foi? Fiquei quieta. Não sabia o que dizer. Não sabia se contava a verdade ou se continuava protegendo minha filha. Porque era isso que eu fazia, né? Protegia Tayane. Mesmo quando ela não me protegia de nada. Célia percebeu minha hesitação. Sentou do meu lado na cama e pegou minha mão. Mari, me conta o que está acontecendo aqui. De verdade. E foi aí que desabei. Não sei se foi o toque dela, tão gentil, tão diferente de qualquer toque que eu recebia naquela casa. Ou se foi o jeito que ela me chamou de Mari, apelido que ninguém mais usava. Mas desabei. Chorei. Chorei tanto que meu corpo todo tremeu. E enquanto chorava, contei. Contei sobre o apartamento que vendi e o dinheiro que sumiu. Sobre a despensa que virou meu quarto temporário faz mais de ano. Sobre acordar às 5h30 todo dia para servir gente que nem me agradecia. Sobre minha aposentadoria que ia direto para a conta da Tayane e nunca sobrava nada. Sobre Rodrigo e o jeito grosseiro que ele me tratava. Sobre as netas que aprenderam a me ignorar. E contei sobre a sopa. Sobre a concha fervente que atingiu meu rosto. Sobre Tayane que viu e fingiu que não viu. Quando terminei, Célia estava chorando também. Ela me abraçou com força e ficamos ali, as duas, chorando juntas naquele cubículo sem janela que tinha virado minha vida. Você vai embora daqui, ela disse, ainda me abraçando. Hoje mesmo. Vai comigo. Não posso, respondi me afastando e enxugando o rosto. Para onde eu vou? Não tenho nada, Célia. Não tenho dinheiro, não tenho casa, não tenho nada. Você tem a mim. Pode ir para minha casa. Tenho espaço de sobra. E virar peso na sua vida também? Não, já sou peso aqui, não vou ser peso lá também. Peso. Mari, você acha que é peso? Você é minha irmã. E Tayane é minha filha. E olha como ela me trata. Célia ficou me encarando. Depois levantou e começou a andar de um lado para o outro no cubículo. Coisa difícil, porque mal tinha espaço. Desde quando você mora aqui? Ela perguntou. 3 anos, pouco depois que Geraldo morreu. E em 3 anos, quantas vezes você me falou a verdade sobre como estava? Abaixei a cabeça. Nenhuma, ela mesma respondeu. Toda vez que eu ligava, você dizia que estava ótima, que Tayane cuidava bem de você, que as netas eram carinhosas. Eu acreditei. Acreditei porque você é minha irmã e pensei que você não mentiria para mim. Eu não queria preocupar você. Preocupar? Mari, você está vivendo num cubículo. Seu genro joga sopa fervente na sua cara, sua filha rouba sua aposentadoria. E você achava que eu ia ficar preocupada? Ela tinha razão. Eu sabia que tinha, mas tinha tanto medo. Medo de ficar sozinha, medo de ser um peso, medo de admitir que eu tinha fracassado como mãe. Porque se tivesse sido uma boa mãe, minha filha não me trataria daquele jeito. Célia sentou do meu lado de novo e segurou meu rosto com as 2 mãos, com cuidado para não machucar a queimadura. Me escuta bem. Você não fracassou em nada. Você foi uma mãe maravilhosa. Lembra quando a Tayane era pequena? Você trabalhava o dia todo costurando e ainda fazia bolo para o aniversário dela. Você que ajudou ela a estudar para o vestibular. Você que deu tudo o que tinha para criar ela bem. Então, onde foi que eu errei? Perguntei. E minha voz saiu quebrada. Você não errou. Ela que escolheu ser assim. As pessoas fazem escolhas, Mari. E Tayane escolheu ser egoísta. Isso não é culpa sua. Queria acreditar nela. Queria muito. Mas a culpa pesava tanto. Célia ficou comigo ali na despensa por mais um tempo.
Limpou minha queimadura com água e sabonete, disse que ia sair para comprar pomada. Mas antes de sair, ela percebeu algo. "O que é isso?" ela perguntou, apontando para debaixo do colchão, onde uma ponta de papel estava aparecendo. Meu coração disparou. Não é nada. Mas Célia já tinha puxado. Era meu caderno. Um caderno simples, de capa dura azul, que eu mantinha escondido ali. "Marilene, o que é isso?" Tentei pegar de volta, mas ela já tinha aberto, e vi o rosto dela mudar conforme lia. No caderno, eu anotava tudo. Cada centavo da minha aposentadoria que deveria receber. As contas que Tayane dizia que pagava com meu dinheiro. Os valores que não batiam. As desculpas que ela dava. Eu anotava porque estava começando a desconfiar. Porque minha aposentadoria era de R$ 1.200 por mês. E mesmo tirando minha parte da comida e da luz, deveria sobrar alguma coisa. Mas nunca sobrava. Célia virou as páginas devagar, lendo cada anotação. Ela parou numa página específica. Era de 2 meses atrás. A anotação dizia: "Pedi R$ 50 para comprar sapato." Tayane disse que não tinha sobrado nada, mas vi extrato da conta dela no computador. Tinha compra de roupa de R$ 200 no cartão. "Mari", Célia olhou para mim. "Você sabe o que sua filha está fazendo, né?" "Sei", admiti em voz baixa. "Mas o que eu posso fazer? Você pode denunciar, pode pegar esse dinheiro de volta, pode processar ela." "Não vou processar minha filha. Mesmo ela te roubando?" "Ela não está roubando. Ela está usando para as despesas da casa. É diferente." Célia bateu o caderno contra a própria perna, nervosa. "Mari, escuta o que você está dizendo. Ela tira sua aposentadoria inteira, te faz de escrava na casa dela, deixa o marido te maltratar e você ainda defende ela?" "Ela é tudo que eu tenho", falei, e comecei a chorar de novo. "Se eu perder ela, fico sozinha. Não tenho mais ninguém. Você me tem. Você tem sua vida, Célia. Sua casa, seu trabalho, seus amigos. Eu não posso aparecer do nada e virar um peso na sua vida. Você não é um peso. Quando é que você vai entender isso?" Célia guardou o caderno na bolsa dela antes que eu pudesse impedir. "Vou levar isso comigo. E vou investigar direitinho o que Tayane está fazendo com seu dinheiro." "Célia, por favor, não." Mas ela já estava saindo da despensa. Ouvi ela indo até a sala, pegando a bolsa, voltando. "Vou ali comprar pomada para seu rosto. Já volto. E depois a gente conversa direito." Ela saiu e me deixou ali, sozinha naquele cubículo, sentindo um misto de medo e esperança. Medo do que Célia ia descobrir. Esperança de que talvez, só talvez, existisse uma saída daquele pesadelo. Deitei na cama e fechei os olhos. Meu rosto latejava, meu coração doía. E pela primeira vez em 3 anos, me permiti pensar que talvez eu não merecesse viver daquele jeito. Do lado de fora da despensa, ouvi vozes. Tayane tinha chegado da rua e estava falando com Célia no corredor. "Tia, a senhora não precisava sair para comprar nada. Eu cuido da minha mãe." "É? Então por que ela está com uma queimadura de 2 dias sem tratamento? Eu ofereci para levar no médico. Ela que não quis." "Você ofereceu mesmo, Tayane? Ou você deixou ela largada no sofá a noite toda?" Houve um silêncio. "Olha, tia, eu sei que a senhora veio de longe e tal, mas a vida aqui dentro é assunto meu. A mãe mora comigo. Eu cuido dela do jeito que posso. Se a senhora não gosta, problema seu." "Problema meu? Tayane, sua mãe está dormindo numa despensa. Você tira o dinheiro todo dela e não deixa nem uma pomada para ela. Isso é cuidar? O dinheiro dela paga as despesas dela aqui. Comida não é de graça. Luz não é de graça. Água não é de graça. E o apartamento que ela vendeu? Os R$ 180.000 que ela te deu? Cadê?" Meu coração parou quando ouvi isso. Célia sabia o valor exato. "Foi tudo para a reforma da casa", Tayane respondeu, mas a voz dela vacilou um pouco. "Reforma que nunca aconteceu. E eu vou descobrir para onde foi esse dinheiro, pode ter certeza disso." "A senhora está me acusando de quê?" "Não estou acusando. Estou afirmando. Você está roubando sua mãe. E isso vai acabar." Ouvi passos rápidos, porta batendo, e depois silêncio. Continuei deitada na cama, com o coração disparado. Célia tinha jogado tudo às claras. Não tinha como voltar atrás agora, e eu não sabia se isso era bom ou ruim. Só sabia que, pela primeira vez em 3 anos, alguém tinha brigado por mim. Aproveitando esse momento, peço que você se inscreva no canal, curta o vídeo
e me conte aqui nos comentários de qual cidade está assistindo. Seu apoio e sua mensagem me dão força para continuar compartilhando mais relatos com você. Célia voltou 1 hora depois com uma sacola cheia de coisas: pomada para queimadura, gaze, esparadrapo, analgésico, até um creme hidratante para o rosto. Sentou comigo na despensa e cuidou da minha queimadura com uma delicadeza que me fez chorar de novo. Vai doer um pouquinho, ela avisou antes de passar a pomada. E doeu mesmo, mas era uma dor diferente da que eu sentia antes, porque tinha alguém cuidando de mim, alguém que se importava. Enquanto ela passava a gaze no meu rosto, ouvi vozes alteradas na sala. Tayane e Rodrigo estavam discutindo. Não conseguia ouvir direito, mas percebia pelo tom que estavam nervosos. Pronto, Célia disse, terminando o curativo. Agora você vai tomar esse remédio aqui e vai descansar. E depois a gente precisa conversar sério. Tomei o comprimido com água. Célia ficou ali comigo por mais um tempo, me fazendo companhia. Foi estranho perceber como aquilo era raro. Alguém simplesmente ficar ali, sem cobrar nada, sem me pedir para fazer alguma coisa. Célia, comecei, a voz ainda fraca. Você não precisava ter brigado com a Tayane. Agora ela vai ficar brava comigo. Brava com você? Mari, ela já te trata mal todo dia. Que diferença faz se ela ficar mais brava ainda? Tinha razão, mas mesmo assim, o medo apertava no meu peito. Eu conversei com ela agora há pouco, Célia continuou. Pedi para ver os comprovantes das despesas da casa. Quero saber para onde está indo sua aposentadoria. Meu coração disparou. Ela mostrou? Disse que não tem que me mostrar nada, que a vida dela não é da minha conta. Célia fez uma pausa, mas eu insisti. Falei que se ela não mostrar por bem, eu vou procurar por mal. Que vou atrás de extrato bancário, de conta de luz, de tudo. Ela vai me odiar. Ela já te trata como lixo, Mari. Como é que pode piorar? Fiquei quieta porque não tinha resposta para isso. Naquela tarde, Célia não saiu do meu lado. Tayane apareceu uma vez só. Bateu na porta da despensa e falou atravessada que o almoço estava na mesa. Não era convite. Era ordem para eu ir comer e não dar trabalho. Fui até a cozinha com Célia. A mesa estava posta, mas só tinha 3 pratos. Tayane, Rodrigo e Célia. Para mim, nada. Cadê o prato da Mari? Célia perguntou. A mãe come depois. Tayane respondeu sem levantar os olhos do prato. Quando a gente terminar, ela lava a louça e come. Como assim come depois? Ela vai comer a comida fria? Sozinha? É assim que sempre foi. A mãe prefere assim, né, mãe? Todos olharam para mim. E eu ali, parada na porta da cozinha, sem saber o que dizer. Porque se eu dissesse a verdade, ia piorar tudo. Mas se eu mentisse de novo, Célia ia ficar decepcionada comigo. Na verdade, comecei. Mas minha voz saiu tão baixa que quase não deu para ouvir. Na verdade, eu preferia comer junto com todo mundo. O garfo de Tayane parou no ar. Rodrigo me olhou com raiva. Ah, é? Ele disse. Agora a senhora tem preferência? Engraçado, nunca reclamou antes. Porque ela tinha medo. Célia se levantou da cadeira. Medo de vocês. Medo de ficar sem ter para onde ir. Ninguém obriga ela a ficar aqui. Rodrigo respondeu, jogando o guardanapo na mesa. A porta está aberta. Se não está satisfeita, pode ir embora. Rodrigo! Tayane chamou a atenção dele, mas foi mais para manter a aparência do que para realmente defendê-lo. Não, Tayane. Deixa eu falar. Estou cansado dessa situação. Sua tia aparece aqui do nada, começa a criar caso, a revirar as coisas. Sua mãe fica fazendo drama. Eu trabalho o dia inteiro para sustentar essa casa. Não mereço chegar e encontrar esse clima pesado. Sustentar? Célia deu uma risada curta e sem graça. Você está sustentando com o dinheiro da aposentadoria da minha irmã. O dinheiro dela paga a parte dela. Comida, luz, água. Tudo isso custa. E as R$180 mil do apartamento que ela vendeu? Custou o quê? A sala ficou em silêncio. Tayane parou de comer. Rodrigo olhou para a esposa, depois para Célia. Isso foi para a reforma da casa, Tayane falou. Mas a voz dela estava diferente, menos segura. Que reforma? Célia apontou em volta. Eu não vejo reforma nenhuma. Vejo uma despensa onde minha irmã dorme. Vejo uma casa que não mudou nada em 3 anos. Teve infiltração, tubulação, coisas que a tia não vê porque não mora aqui. Então mostra. Mostra as notas fiscais, mostra os recibos do pedreiro, do encanador, do eletricista. Mostra tudo.
Tayane levantou da mesa. Não tenho que mostrar nada para a senhora. Essa é a minha casa, minha vida, meu dinheiro. Dinheiro da sua mãe. Que ela me deu, ninguém roubou nada. Deu? Ou você convenceu ela a dar quando ela estava vulnerável, acabou de perder o marido e estava sozinha? Tayane bateu a mão na mesa. Chega! Eu não vou ficar ouvindo isso na minha própria casa. Ela saiu da cozinha. Rodrigo a seguiu, mas antes de sair, olhou para mim com tanto desprezo que senti minhas pernas bambearem. Célia veio até mim e segurou meu braço. Você está bem? Não estava. Estava tremendo. Meu coração batia tão forte que doía no peito. Eu estraguei tudo, falei, e as lágrimas começaram a cair de novo. Agora eles vão me odiar de vez. Mari, eles já te tratavam mal. Isso aqui não é vida. Você entende isso, né? Entender e aceitar eram coisas diferentes. Aquela noite foi terrível. Tayane não falou comigo. Rodrigo também não. As meninas jantaram rápido e foram para o quarto. E eu fiquei ali na despensa, deitada no colchão fino, ouvindo os sons da casa. Célia tinha ido dormir no quarto de hóspedes. Disse que ia ficar ali por uns dias, que não ia me deixar sozinha. Mas aquilo só piorava as coisas. Eu sabia. Tayane odiava quando alguém se metia na vida dela. Devia ser por volta das 11 da noite quando ouvi batidas na porta da despensa. Levantei assustada, achando que era Rodrigo vindo brigar comigo. Mas era Célia. Não consegui dormir, ela disse, entrando e fechando a porta atrás dela. Fica pensando em você aqui sozinha. Sentou na cama ao meu lado. Ficamos em silêncio por um tempo. Mari, eu preciso te falar uma coisa. A voz dela estava séria. Hoje de tarde, enquanto você dormia, eu fui até um cartório. Meu estômago revirou. Para quê? Para pedir segunda via de uns documentos seus. Certidão de nascimento, casamento, essas coisas. Ela tirou um envelope da bolsa do pijama. E descobriu uma coisa muito grave. Meu coração disparou. O quê? Tem uma procuração registrada em seu nome. Uma procuração que dá poderes totais para Tayane fazer qualquer coisa com seus bens, suas contas, tudo. Mas eu nunca fiz procuração nenhuma. Você tem certeza? Tentei lembrar. Depois que Geraldo morreu, assinei tantos papéis. Tayane dizia que era para facilitar, para resolver pendências do inventário, da conta bancária. Eu confiava nela. Assinei tudo o que ela pediu. Ela me deu uns papéis para assinar. Disse que era para resolver as coisas do seu pai. Eu não li direito, só assinei onde ela mandou. Célia balançou a cabeça. Ela usou sua fragilidade, Mari. Você estava de luto, vulnerável, e ela aproveitou para te fazer assinar uma procuração. E com essa procuração, ela pode fazer o que quiser. Pode vender seus bens, movimentar suas contas, tudo. Senti o mundo girar. Então o dinheiro da minha aposentadoria, ela pode pegar todo mês, legalmente. Porque você deu poder para ela fazer isso. Mas eu não sabia, eu não quis dar esse poder. Eu sei, mas juridicamente você assinou. Tem sua assinatura lá. Comecei a chorar de novo. Chorei tanto que Célia me abraçou e ficou ali, fazendo carinho no meu cabelo, como fazia quando éramos crianças, e eu caía e ralava o joelho. Calma, calma, a gente vai resolver isso. Como? Como que resolve? Eu assinei. Foi burrice minha. Eu confiei nela. Confiar na sua filha não é burrice. Ela que traiu sua confiança. Célia me afastou um pouco e olhou no meu olho. Mari, você precisa anular essa procuração. E precisa sair dessa casa. Ir para onde? Para minha casa. Já falei isso. Você vai morar comigo. Não posso ser um peso na sua vida. Você não é um peso. Quantas vezes eu vou ter que repetir isso? Ela segurou meu rosto com as duas mãos, com cuidado por causa da queimadura. Você é minha irmã. Eu te amo. E não vou deixar você apodrecer nessa despensa sendo escrava de gente que não te valoriza. Mas e as meninas? Laura e Beatriz são minhas netas. Se eu for embora, vou perder elas. Mari, essas meninas mal olham para você. Quando foi a última vez que uma delas te deu um abraço? Te deu um beijo? Te disse que te ama? Não consegui responder porque não lembrava. As meninas me tratavam como parte da mobília. Eu era a pessoa que fazia a comida delas, lavava a roupa delas, levava para a escola. Mas carinho, afeto, não tinha. Você está se agarrando numa ilusão, Célia continuou. Numa esperança de que um dia Tayane vai te valorizar, de que as netas vão te amar. Mas Mari, isso não vai acontecer.
Não enquanto você continuar aceitando ser tratada desse jeito. E se eu morrer sozinha? E se eu for para sua casa e você cansar de mim e eu acabar num asilo? Foi aí que ela me olhou com tanta tristeza que eu me arrependi de ter falado. É disso que você tem medo? De asilo? Balancei a cabeça que sim. Mari, eu jamais te colocaria num asilo. Jamais. Você é minha irmã. Você cuidou de mim quando eu era pequena. Me ensinou a costurar. Me ajudou quando eu me separei do meu marido. Você acha mesmo que eu ia te abandonar? Tayane abandonou. Tayane não é eu. Ficamos ali, abraçadas, chorando juntas. E pela primeira vez em 3 anos, senti uma pontinha de esperança, pequenininha, do tamanho de uma semente. Mas estava ali. Pensa com carinho, Célia disse. Você não precisa decidir agora. Mas pensa, porque você merece coisa melhor que isso aqui. Ela ficou comigo até eu pegar no sono. Quando acordei de madrugada, ela ainda estava ali, sentada no chão ao lado da cama, encostada na parede, dormindo desconfortável só para me fazer companhia. No dia seguinte, as coisas pioraram. Acordei com barulho de discussão na sala. Vozes alteradas. Levantei e fui ver o que era. Tayane estava com uma mala na mão, jogando as coisas de Célia lá dentro. O que você está fazendo? Célia perguntou, ainda de pijama. Estou te pedindo para sair da minha casa. Agora. Tayane, calma. Vamos conversar. Não tenho que conversar. Você veio aqui só para criar problema, para colocar minha mãe contra mim, para mexer em coisas que não são da sua conta. Sua mãe está sendo explorada. Isso é da minha conta, sim. Minha mãe está sendo cuidada. Come, dorme, tem teto. Tudo o que ela precisa. Numa despensa, trabalhando como escrava, tendo o dinheiro dela roubado. Tayane jogou a mala no chão. Roubado? Eu não roubei nada. Minha mãe me deu esse dinheiro, assinou tudo. Foi decisão dela. Decisão que você induziu. Ela estava vulnerável, acabou de perder o marido. E eu sou a filha dela, tenho o direito de cuidar das coisas dela. Cuidar ou roubar? Foi quando Tayane deu um tapa na cara de Célia. O som ecoou pela sala. Célia ficou parada, a mão no rosto, incrédula. Tayane também parecia chocada com o que tinha feito, mas não pediu desculpa. Sai da minha casa, ela disse, a voz baixa e perigosa. Sai agora. Célia olhou para mim. Eu estava parada na porta da despensa, testemunhando tudo. Ela esperou que eu dissesse alguma coisa, que eu a defendesse, que eu tomasse partido dela. Mas eu fiquei quieta, porque o medo era maior que a coragem. Célia pegou a mala, arrumou as coisas dela em silêncio e foi embora. Antes de sair, parou na porta e olhou para mim mais uma vez. A porta da minha casa está aberta. Sempre vai estar. Quando você estiver pronta para escolher você mesma, eu estou lá. E saiu. Tayane bateu a porta com força. Virou para mim, os olhos vermelhos de raiva. Ouviu bem o que eu vou falar agora, mãe. Se você pensar em sair dessa casa, em ir atrás da Célia, em me virar as costas, saiba que não volta mais. Nunca mais. E esquece as netas também. Você vai morrer sozinha e abandonada. É isso que você quer? Não respondi. Só voltei para a despensa, fechei a porta e sentei no chão. E ali, naquele cubículo escuro e sem janela, entendi o tamanho da prisão em que eu vivia. Uma prisão construída de medo, de culpa, de ilusões. E pela primeira vez, me perguntei se valia a pena continuar presa. 3 dias se passaram desde que Célia foi embora. 3 dias que pareceram 3 anos. Voltei para a rotina como se nada tivesse acontecido. Acordava às 5h30, fazia o café, preparava as lancheiras, levava as meninas para a escola, limpava a casa, fazia almoço, lavava a roupa, passava. Tudo igual, tudo no automático. Mas por dentro estava diferente. Tinha uma guerra acontecendo dentro de mim. De um lado, o medo de ficar sozinha, de morrer num asilo, de perder as últimas migalhas de família que me restavam. Do outro, a voz de Célia ecoando na minha cabeça. Você merece coisa melhor que isso aqui. Tayane mal falava comigo. Rodrigo também não. Era como se eu tivesse me tornado invisível de vez. E talvez fosse melhor assim. Pelo menos não tinha sopa quente sendo jogada no meu rosto. A queimadura estava melhorando, graças à pomada que Célia tinha comprado. Mas ia deixar cicatriz. Toda vez que eu me olhava no espelho do banheiro, via aquela marca vermelha na minha bochecha e lembrava de tudo. Foi na quinta-feira, 3 dias depois da briga, que aconteceu.
Eu estava na cozinha preparando o lanche da tarde das meninas. Laura e Beatriz tinham chegado da escola e estavam na sala assistindo televisão. Ouvi elas conversando, mas não prestei muita atenção no começo. Estava concentrada cortando frutas e montando os pratinhos. Até que ouvi meu nome. A avó demora para fazer tudo, Laura reclamou. Era a mais nova, 8 anos. Na casa da Maria, a empregada é muito mais rápida. Empregada. Ela tinha me chamado de empregada. Parei com a faca no ar, uma mão pela metade. A avó não é empregada, Beatriz respondeu. Ela era a mais velha, 11 anos. Senti um alívio breve. Pelo menos uma delas me defendia. Mas então ela continuou. Empregada recebe salário. A avó trabalha de graça. As duas riram. Senti algo quebrar dentro de mim. Não foi raiva, não foi tristeza. Foi uma clareza tão forte que quase me derrubou. Aquelas meninas, minhas netas, que eu amava mais que tudo, não me viam como avó. Me viam como a funcionária da casa. Pior, como a funcionária que nem salário recebia. E elas tinham aprendido isso com quem? Com os pais, com Tayane e Rodrigo. Elas estavam crescendo achando que era normal tratar pessoas daquele jeito, que estava tudo bem explorar alguém, humilhar alguém, só porque essa pessoa precisava de você. Eu estava ensinando submissão para elas. Estava mostrando que mulher se deixa humilhar, que mãe, que avó, que mulher mais velha não tem valor, que o lugar dela é servir em silêncio e aceitar migalhas de afeto. Terminei de cortar as frutas no automático, coloquei nos pratinhos, levei até a sala. As meninas pegaram sem agradecer, sem olhar para mim. Continuaram assistindo televisão como se eu fosse parte da mobília. Voltei para a despensa e sentei na cama. Fiquei ali, na escuridão daquele cubículo, pensando na Marilene que eu tinha sido antes. A mulher que trabalhava, que tinha sua casa, que criou 2 filhas praticamente sozinha porque Geraldo vivia viajando a trabalho. A mulher que acordava cedo, costurava o dia inteiro e ainda tinha energia para brincar com as filhas à noite. A mulher que tinha orgulho do próprio trabalho, da própria vida. Onde foi que essa Marilene tinha ido parar? Ela tinha sumido aos poucos. Primeiro quando Geraldo morreu e eu me vi sozinha, sem saber como lidar com aquela solidão enorme. Depois quando Tayane apareceu com aquele discurso bonito de cuidar de mim, e eu acreditei porque queria acreditar, porque tinha tanto medo de ficar só, e fui desaparecendo, cedendo, aceitando, justificando, até virar isso aqui, uma sombra, uma mulher que mal se reconhecia no espelho. Peguei meu celular velho, aquele que Tayane tinha me dado dizendo que o dela era mais novo e que eu podia ficar com o antigo. Tinha o número de Célia, salvo. Ela tinha mandado mensagem todos os dias desde que foi embora. Bom dia, Mari. Está tudo bem aí? Almoçou direitinho hoje? Estou com saudade. Quando quiser conversar, é só ligar. Eu nunca respondia. Tinha medo que Tayane visse, mas lia todas. E todas as vezes chorava. Olhei para as mensagens de novo. A última era de hoje de manhã. Minha porta está aberta, meu coração também. Te amo, maninha, maninha. Ela me chamava assim quando éramos crianças. Comecei a digitar. Apaguei. Digitei de novo. Apaguei. Fiz isso umas 5 vezes até finalmente ter coragem de enviar. Célia, preciso conversar com você, mas não posso ligar daqui. Amanhã, quando eu for ao mercado, eu ligo de um orelhão. Por favor, me espera. A resposta veio em menos de 1 minuto. Estarei esperando. Te amo. Guardei o celular rápido, com medo que alguém entrasse e visse. Meu coração batia tão forte que doía, mas junto com o medo, tinha outra coisa. Uma coisa que eu não sentia faz muito tempo: esperança. Naquela noite, não consegui dormir direito. Ficava revirando na cama, pensando no que ia dizer para Célia, pensando se realmente ia ter coragem de fazer o que estava pensando em fazer. Devia ser umas 11 da noite quando ouvi vozes vindas da sala. Tayane e Rodrigo ainda estavam acordados. Normalmente eu não prestava atenção, mas dessa vez ouvi meu nome. Me levantei devagar. Abri uma fresta da porta da despensa. Dava para ver a sala. Eles estavam no sofá. Rodrigo com um copo de cerveja na mão, Tayane mexendo no celular. Sua tia não liga mais? Rodrigo perguntou. Ligou ontem. Eu não atendi. Fez bem. Aquela mulher só veio aqui causar problema. Meter o nariz onde não era chamada. Tayane deu uma risada curta. Pois é, mas acho que ela desistiu. Faz 3 dias que não aparece mais. E sua mãe?
Continua na dela? Continua. Acho que ela entendeu que não tem para onde ir. Tá mansinha, mansinha. Como se eu fosse um animal de estimação que eles tinham domesticado. Ainda bem, Rodrigo bebeu mais um gole da cerveja, porque aquela aposentadoria dela é boa. Dá para pagar as parcelas da escola das meninas e ainda sobra. Pelo menos ela serve para isso. Quanto tempo você acha que ela tem ainda? Mais uns 10 anos? Meu sangue gelou. Sei lá, Tayane respondeu sem tirar os olhos do celular. A mãe é forte, pode durar mais que isso. Mas quando ela morrer, a aposentadoria corta, né? Corta. Mas aí a gente já vai ter juntado uma grana. E tem a pensão do meu pai também que ela recebe. Essa vem direto. Rodrigo riu. Seu pai foi esperto, deixou pensão vitalícia para ela. Pois é, pelo menos teve essa utilidade. Eles continuaram falando, planejando o que iam fazer quando eu morresse. Se iam comprar um carro novo, se iam fazer aquela viagem que estavam querendo. Como se eu já estivesse morta. Como se eu fosse só um número numa conta bancária. Fechei a porta da despensa devagar, em silêncio. Deitei na cama e fiquei olhando para o teto escuro. Não chorei, não tive raiva. Só senti uma calma estranha, uma clareza fria. Eles estavam esperando eu morrer. Não por maldade, não porque me odiavam. Simplesmente porque eu era conveniente viva e seria conveniente morta. Eu era uma fonte de renda, um objeto útil. E percebi que se eu ficasse ali, ia morrer mesmo. Talvez não de doença, talvez não de velhice, mas ia morrer por dentro. Ia virar uma casca vazia até o dia que meu coração parasse de bater de vez. Naquela noite, tomei minha decisão. Ia embora. Ia aceitar a oferta de Célia. Ia sair daquela casa, daquela prisão, daquela vida que não era vida. Mas ia fazer do meu jeito, em silêncio, sem briga, sem confronto. Simplesmente ia sumir, como a Marilene tinha sumido. Só que dessa vez ia sumir para renascer em outro lugar. Na sexta-feira de manhã, fiz tudo igual ao normal. Acordei às 5h30, preparei o café, levei as meninas para a escola, mas quando voltei do colégio, em vez de ir direto para casa, dei uma volta. Passei num orelhão e liguei para Célia. Ela atendeu no primeiro toque. Mari? Sou eu. Graças a Deus. Estava tão preocupada. Está tudo bem? Não, não está. Respirei fundo. Mas vai ficar. Eu quero aceitar. Quero ir morar com você. Silêncio do outro lado da linha. Depois, a voz dela chorosa. Sério? Você tem certeza? Tenho. Mas preciso fazer do meu jeito. Sem briga, sem avisar. Só sumir. Quando? Amanhã é sábado. Tayane e Rodrigo vão levar as meninas no clube de manhã. Ficam lá até a tarde. Você pode vir me buscar? Posso. Vou estar aí às 9 da manhã. Célia. Oi? Obrigada por não ter desistido de mim. Eu jamais desistiria de você, maninha. Jamais. Desliguei o telefone e fiquei ali parada no orelhão, segurando o fone nas mãos, sentindo o peso daquela decisão. Tinha medo. Tinha muito medo. Mas pela primeira vez em 3 anos, também tinha esperança. Voltei para casa e continuei a rotina. Fiz almoço, limpei, lavei roupa. À noite, quando todos foram dormir, entrei na despensa e olhei ao redor. Não tinha muita coisa para levar. Algumas roupas, meus documentos, o caderno onde anotava as contas. Peguei uma sacola plástica velha e fui colocando minhas coisas lá dentro, devagar, em silêncio, com o coração batendo forte. Quando terminei, escondi a sacola embaixo da cama. Amanhã, quando Tayane e Rodrigo saíssem com as meninas, eu ia pegar ela e sumir. Deitei na cama, mas não consegui dormir. Fiquei ali, olhando para o teto, pensando em tudo que estava deixando para trás. As netas que eu amava, mas que não me amavam de volta. A filha que eu criei, mas que me via como um estorvo. A casa que nunca foi minha. E pela primeira vez em 3 anos, me permiti pensar no futuro. Em como seria viver na casa de Célia. Em ter um quarto de verdade, com janela, com luz. Em não precisar acordar às 5h30 para servir gente que não me agradecia. Em ter meu próprio dinheiro, fazer minhas próprias escolhas. Em voltar a ser Marilene. Quando o sono finalmente veio, foi leve e tranquilo. Pela primeira vez em muito tempo, dormi sem pesadelos. Acordei com o barulho de Tayane arrumando as meninas na sala. Olhei no relógio. 8 horas da manhã. Levantei rápido, arrumei minha roupa, escutei atenta. Mãe! Tayane bateu na porta da despensa. A gente vai sair. Quando a gente voltar,
Quero a casa limpa e o jantar pronto. Vamos chegar tarde. Tá bom, respondi, fazendo minha voz sair normal. Ouvi ele saindo, a porta batendo, o carro ligando, o som do motor se afastando. Esperei mais 5 minutos para ter certeza. Depois, abri a porta da despensa e olhei ao redor. A casa estava vazia, silenciosa. Peguei a sacola debaixo da cama, respirei fundo e esperei Célia chegar para me levar embora daquela prisão. Célia chegou exatamente às 9 horas. Ouvi a buzina do carro lá embaixo e meu coração disparou. Era agora. Não tinha mais volta. Peguei a sacola com minhas coisas, dei uma última olhada naquele cubículo que tinha sido minha prisão por tanto tempo. Não senti pena, não senti saudade, só senti alívio. Saí da despensa, atravessei a casa vazia. Passei pela sala onde tantas vezes eu tinha sido ignorada, pela cozinha onde levei sopa fervente no rosto, pelo corredor onde ouvi minha filha planejando minha morte como quem planeja uma viagem. Não deixei carta, não deixei recado, só tranquei a porta por fora e desci as escadas. Célia estava no carro, o motor ligado. Quando me viu, desceu rápido e veio me ajudar com a sacola. Só isso? Ela perguntou, olhando para a sacola plástica surrada. É tudo que eu tenho. Ela me abraçou ali mesmo, na calçada. Um abraço apertado, daqueles que a gente dá quando está segurando alguém que quase perdeu. Vamos embora daqui, ela disse. Entramos no carro. Célia deu a partida e começamos a nos afastar daquela rua, daquele prédio, daquela vida. Olhei pelo retrovisor e vi o prédio ficando para trás. Cada metro de distância parecia tirar um peso das minhas costas. Mas junto com o alívio, tinha medo. Muito medo. Medo do que vinha pela frente. Medo de estar fazendo a escolha errada. Medo de me arrepender. Está tudo bem? Célia perguntou, olhando para mim de relance enquanto dirigia. Não sei. Acho que sim. Acho que não. Respirei fundo. Eu nem sei o que estou sentindo direito. É normal. Você acabou de dar o passo mais difícil da sua vida. Ficamos em silêncio por um tempo. A cidade ia passando pela janela. Pessoas na rua vivendo suas vidas normais, sem imaginar que ali dentro daquele carro tinha uma mulher de 62 anos recomeçando do zero. Quanto tempo de viagem? Perguntei. Umas 3 horas, depende do trânsito. 3 horas até a cidade onde Célia morava. 3 horas de distância entre mim e Tayane. Parecia pouco e muito ao mesmo tempo. Mari, eu preciso te falar uma coisa. A voz de Célia ficou séria. Sobre a procuração que Tayane tem. Meu estômago revirou. O quê? Eu conversei com um advogado amigo meu. Expliquei a situação. Ele disse que dá para anular a procuração, mas vai precisar provar que você assinou sem saber o que era, que estava vulnerável, em estado de luto. E dá para provar isso? Dá. Mas vai dar trabalho. Vai precisar de processo, de audiência, essas coisas. Senti o peso daquilo tudo. Eu não sei se tenho força para isso. Você não precisa decidir agora. Primeiro vamos te estabilizar, te deixar bem. Depois a gente pensa nisso. Mas enquanto isso, ela continua pegando minha aposentadoria? Continua. Mas o advogado disse que dá para fazer um bloqueio emergencial. Pedir para o juiz suspender o acesso dela enquanto o processo corre. Mas aí ela vai saber que você saiu, que está fazendo alguma coisa. Ela vai descobrir de qualquer jeito quando não me encontrar em casa. É verdade. Pensei nisso. Tayane chegando em casa à tarde, me chamando, não tendo resposta, procurando pela casa, vendo minhas coisas sumidas da despensa, percebendo que eu tinha ido embora. Será que ela ia se importar? Ou será que ia só ficar brava porque perdeu a empregada grátis? O que você quer fazer? Célia perguntou. Quero minha aposentadoria de volta. Quero anular essa procuração. Quero... Parei, tentando encontrar as palavras certas. Quero minha vida de volta. Então é isso que a gente vai fazer. A viagem foi longa. Paramos uma vez para abastecer e lanchar. Célia comprou pão de queijo e café para nós duas. Sentamos num banco do posto e comemos ali mesmo. Era uma coisa tão simples, mas fazia tanto tempo que eu não fazia algo assim. Comer sem pressa, sem ter que servir ninguém, sem ter que limpar depois. Gostou? Célia perguntou. Muito. Faz tempo que eu não como pão de queijo. Em 3 anos morando com Tayane, você não comeu pão de queijo? Comia quando sobrava, mas nunca quentinho assim, recém-feito. Célia balançou a cabeça, triste, mas não disse nada. Só segurou minha mão por cima da mesa.
Voltamos para o carro e continuamos a viagem. Conforme íamos nos afastando da capital e entrando no interior, a paisagem mudava. Menos prédios, mais árvores, menos carros, mais sossego. É bonito aqui, comentei. É, bem diferente da correria de lá. Você se arrependeu de ter saído da capital? Nunca. Melhor decisão que eu tomei. Depois que me separei, precisava recomeçar. Aqui consegui. Tenho minha vidinha tranquila, meus amigos, meu trabalho. Você trabalha com o que agora? Dou aula de costura no centro comunitário. Não paga muito, mas somado com minha aposentadoria, dá para viver bem. Costura. Igual eu fazia antes. Antes de virar empregada não remunerada da própria filha. Acha que eu consigo voltar a costurar? Célia olhou para mim e sorriu. Acho. Suas mãos ainda são boas. Só está enferrujada. Mas a gente desenferruja. Chegamos na cidade de Célia perto do meio-dia. Era uma cidade pequena. Daquelas que todo mundo conhece todo mundo. Ruas arborizadas, casas simples, praça no centro com uma igreja antiga. É ali, Célia apontou para uma rua à esquerda. Entramos numa rua residencial calma. Ela parou em frente a uma casa pequena, pintada de amarelo claro, com uma varanda na frente cheia de plantas. É aqui. Saímos do carro. Peguei minha sacola e fiquei parada na calçada, olhando para aquela casa. Ia ser meu novo lar. Meu recomeço. Vem. Célia pegou minha mão. Vou te mostrar tudo. A casa era simples, mas aconchegante. Sala pequena com sofá e televisão. Cozinha com mesa de 4 lugares. 2 quartos e um banheiro. Quintal nos fundos com varal e algumas galinhas. Esse aqui vai ser seu quarto. Célia abriu a porta de um dos quartos. Era pequeno, mas tinha uma cama de casal, um guarda-roupa, uma penteadeira velha e uma janela grande que dava para o quintal. Luz do sol entrando, cortina branca balançando com o vento. Sentei na cama e comecei a chorar. O que foi? Não gostou? Célia ficou preocupada. Gostei muito. É que tem janela. Parece bobagem. Mas depois de dormir mais de um ano num cubículo sem janela, aquela luz entrando, aquela cortina, aquele ar fresco, era tudo. Célia sentou do meu lado e me abraçou. Ficamos ali, as duas, chorando juntas. Chorando de alívio, de cansaço, de esperança. Bem-vinda para casa, maninha, ela disse. Os primeiros dias foram estranhos. Eu acordava cedo por hábito, mas não tinha que fazer café para ninguém. Célia dizia que cada uma fazia seu café na hora que quisesse. No começo, eu insistia em fazer para as duas, em limpar tudo, em cozinhar. Até que Célia sentou comigo e falou sério. Mari, você não é empregada aqui. Você é minha irmã. A gente divide as tarefas. Um dia você cozinha, outro dia eu cozinho. Você lava sua roupa, eu lavo a minha. Entendeu? Foi difícil acostumar. 3 anos sendo tratada como empregada tinham mudado algo em mim. Eu não sabia mais como ser tratada com dignidade, mas aos poucos fui aprendendo. Ou melhor, reaprendendo. Aprendi a tomar café sem pressa, a dormir até mais tarde se quisesse, a sentar na varanda e não fazer nada, só olhar o movimento da rua. Pequenas coisas que eu tinha esquecido que existiam. Célia me apresentou para as amigas dela. Dona Ivone, que morava na casa ao lado e fazia crochê. Seu Valdomiro, do outro lado da rua, que cultivava rosas. Dona Lourdes, da esquina, que vendia quitandas. No começo, eu era tímida. Quase não falava. Mas eles eram tão gentis, tão acolhedores, que fui me soltando aos poucos. Foi numa terça-feira, 10 dias depois que eu tinha saído da casa de Tayane, que ela ligou. Célia atendeu. Colocou no viva voz para eu ouvir. Alô, tia Célia, é a Tayane. Oi, Tayane. A senhora está com minha mãe aí? Célia olhou para mim. Balancei a cabeça que sim, que podia falar a verdade. Estou. Silêncio do outro lado. Depois a voz de Tayane alterada. A senhora sequestrou minha mãe? Sequestrar? Ela veio por vontade própria. Porque quis. Minha mãe não ia embora assim sem avisar, sem falar nada. A senhora convenceu ela, manipulou ela. Tayane, sua mãe é uma mulher adulta. Ela tomou a decisão dela. Eu quero falar com ela. Agora. Célia me passou o telefone. Segurei com as mãos tremendo. Alô? Mãe! Mãe, o que você fez? Como você pôde ir embora daquele jeito, sem avisar nada? As meninas estão perguntando por você. As meninas. Ela começou pelas meninas porque sabia que era meu ponto fraco. Tayane, mãe, você precisa voltar. Por favor, a gente precisa de você aqui.
As meninas precisam, eu preciso. Você não precisa de mim. Você precisa da minha aposentadoria. Silêncio. Longo. Pesado. Como você pode dizer isso? Eu sou sua filha. Eu te acolhi na minha casa. Você me explorou, me humilhou, me tratou como empregada. Deixou seu marido jogar sopa fervente no meu rosto. Aquilo foi um acidente. Acidente que você fingiu que não viu, que você nem se importou em cuidar. Mãe, eu sei que eu errei em algumas coisas, tá bom? Eu admito. Mas a gente pode conversar, resolver isso. Você não precisa ficar aí, longe, com gente que mal conhece você. Gente que mal me conhece está me tratando melhor do que você me tratou em 3 anos. Mãe! A voz dela ficou estridente. Você está sendo manipulada. A tia Célia colocou essas ideias na sua cabeça. Ninguém precisou colocar nada. Eu vi, eu senti, eu vivi. E agora acabou. Não vou voltar. E a sua aposentadoria? E o seu dinheiro? Está tudo na minha conta. Como você vai viver sem isso? Vou dar um jeito. Vou entrar na justiça se for preciso. Justiça? Ela deu uma risada nervosa. Contra a própria filha? Você não vai fazer isso. Vou se for necessário. Outro silêncio. Quando ela voltou a falar, a voz estava diferente, mais fria, calculista. Está bem. Quer ficar aí? Fica. Mas não vem me procurar depois. Não vem pedir ajuda quando a tia Célia cansar de você e te jogar fora também. E esquece as netas. Laura e Beatriz não vão querer mais saber de você. Eu vou me certificar disso. E desligou. Fiquei ali segurando o telefone, tremendo. Célia tirou o aparelho da minha mão e me abraçou. Ela está blefando. Está com raiva. Vai passar. E se não passar? E se ela realmente não deixar eu ver as meninas nunca mais? Então são elas que vão perder. Vão perder uma avó que as amava de verdade. Chorei no ombro de Célia. Chorei pela perda, pela dor, mas também pelo alívio, porque finalmente tinha dito não. Finalmente tinha escolhido a mim mesma. Naquela noite, deitada na minha cama, no meu quarto com janela, olhei para o teto e pensei em tudo que tinha acontecido. 15 dias atrás, eu estava dormindo numa despensa, sendo escrava da própria filha. Agora estava aqui, numa casa acolhedora, com gente que me tratava bem. Ainda tinha medo do futuro, ainda tinha dor pelo passado, mas pela primeira vez em 3 anos, também tinha esperança. E às vezes, esperança é tudo que a gente precisa para continuar. 6 meses se passaram desde que saí da casa de Tayane. 6 meses que mudaram minha vida de uma forma que eu nem imaginava ser possível. No começo foi difícil. As primeiras semanas foram de adaptação. Aprender a viver de novo. Aprender que eu tinha valor, que eu merecia ser tratada com respeito. Parece simples, mas depois de 3 anos sendo humilhada todo dia, a gente esquece disso. Célia foi paciente comigo. Teve dias que eu acordava no meio da noite, assustada, achando que estava na despensa de novo. Ela vinha, acendia a luz, mostrava a janela, o quintal lá fora. Você está em casa, Mari. Está segura aqui. 1 mês depois que eu cheguei, fomos ao advogado. Dr. Nestor, amigo de Célia, homem sério de uns 50 e poucos anos. Contei tudo para ele. Mostrei o caderno onde eu anotava as inconsistências da aposentadoria. Mostrei a procuração que Célia tinha conseguido cópia. Expliquei como Tayane me convenceu a assinar quando eu estava vulnerável, recém-viúva, perdida. Temos um caso bom, ele disse. Vou entrar com pedido de anulação da procuração por vício de consentimento. E vou pedir bloqueio emergencial da sua aposentadoria. Enquanto o processo corre, o dinheiro fica retido. Nem você, nem ela pode mexer. E depois? Depois, se ganharmos, você recupera o controle total e pode até pedir ressarcimento dos valores que foram desviados. Ressarcimento. O dinheiro que Tayane tinha pegado durante 3 anos. Eu só quero minha aposentadoria de volta, falei. Não quero criar guerra. Mas é seu direito, dona Marilene. Eu sei, mas já tive guerra demais na minha vida. Só quero paz agora. Dr. Nestor entrou com o processo. 15 dias depois, veio a notificação. Tayane foi citada. Teria que comparecer em audiência. Ela ligou no dia que recebeu a citação. Célia atendeu e colocou no viva voz de novo. Vocês vão me processar? Sério? A própria mãe me processando? Não é processo, Tayane. Célia explicou. É pedido de anulação de procuração. Dá no mesmo. Vocês estão me acusando de roubar minha mãe. Você pegou o dinheiro dela sem permissão. O que é isso se não roubo? Eu tinha procuração. Era legal.
Procuração que você conseguiu de forma desonesta. Tayane ficou em silêncio por uns segundos. Quando voltou a falar, estava chorando. Ou fingindo chorar, não dava para saber. Mãe, eu sei que você está aí ouvindo. Por favor, a gente pode resolver isso entre a gente. Não precisa de advogado, de processo, de nada disso. Vem conversar comigo. Só a gente, mãe e filha. Peguei o telefone da mão de Célia. Tayane, não tenho o que conversar. Você teve 3 anos para me tratar bem, para me respeitar. Escolheu não fazer isso. Agora, eu escolho me respeitar. Mas eu sou sua filha, e eu sou sua mãe, e mães merecem respeito também. As meninas estão sofrendo, perguntam por você todo dia. Você disse que ia fazer elas me esquecerem. Eu estava com raiva, não falei sério. Tayane, deixa as meninas fora disso. Isso é entre eu e você. Como eu vou pagar a escola delas sem seu dinheiro? Como eu vou pagar as contas? E aí estava. A verdade. Não era sobre mim. Não era sobre as netas. Era sobre dinheiro. Você e Rodrigo trabalham. Vão dar um jeito. Mãe, por favor. Até mais, Tayane. Desliguei. Célia me olhou. Está bem? Estou. Pela primeira vez em muito tempo, estou bem. A audiência aconteceu 2 meses depois. Tive que voltar para a capital. Foi difícil entrar naquela cidade de novo. Ver as ruas que eu conhecia. Saber que Tayane estava em algum lugar ali perto. Fomos ao fórum. Sala pequena, juíza séria de uns 40 anos. Tayane estava lá com um advogado também. Quando me viu, levantou e veio correndo. Mãe, graças a Deus! Tentou me abraçar. Dei um passo para trás. Oi, Tayane. Ela pareceu genuinamente machucada. Ou era boa atriz. A audiência começou. Doutor Nestor apresentou nosso caso. Mostrou o caderno, a procuração, depoimentos de Célia sobre as condições em que eu vivia. Mostrou até fotos da despensa onde eu dormia. O advogado de Tayane argumentou que era tudo legal, que eu tinha assinado a procuração por vontade própria, que Tayane me acolheu na casa dela, me deu teto, comida, tudo. Meritíssima. Doutor Nestor se levantou. Gostaria de pedir que a senhora observe a bochecha direita da minha cliente. Todos olharam para mim, para a cicatriz que a sopa fervente tinha deixado. Pode explicar como conseguiu essa cicatriz, dona Marilene? A juíza perguntou. Respirei fundo. Meu genro jogou uma concha de sopa fervente no meu rosto. Minha filha viu e fingiu que não viu. Fiquei 2 dias sem tratamento. Tayane ficou branca. A juíza anotou algo. Houve boletim de ocorrência? Não, meritíssima. Eu tinha medo. Medo de quê? De ficar sem ter para onde ir. De ser colocada num asilo. De perder minhas netas. Então eu aguentava tudo calada. A juíza olhou para Tayane. A senhora nega que esse incidente aconteceu? Tayane olhou para o advogado dela, procurando ajuda. Ele cochichou algo no ouvido dela. Foi um acidente, ela disse, a voz fina. Meu marido não fez de propósito. Mas aconteceu? Aconteceu, mas... E a senhora providenciou atendimento médico para sua mãe? Eu ofereci. Ela não quis. Não é verdade, falei. Ninguém ofereceu nada. Quem cuidou da minha queimadura foi minha irmã, quando ela foi me visitar. A audiência durou mais 1 hora. No final, a juíza disse que ia analisar tudo e dar a decisão em 30 dias. Saímos do fórum. Tayane tentou me abordar de novo na porta. Mãe, espera, por favor. Parei. Célia ficou do meu lado, protetora. O que, Tayane? Desculpa. Desculpa por tudo. Eu sei que eu errei. Eu sei que te tratei mal. Mas eu sou sua filha. A gente não pode consertar isso? Olhei para ela. Realmente olhei. E vi uma mulher desesperada. Não porque estava perdendo a mãe, mas porque estava perdendo a fonte de renda. Tayane, você teve 3 anos para pedir desculpa, para me tratar melhor. Não fez. Agora é tarde. Nunca é tarde, mãe. Para algumas coisas é. Virei as costas e fui embora. Ouvi ela chorando atrás de mim, ou fingindo chorar. Não olhei para trás. A decisão da juíza saiu 28 dias depois. A procuração foi anulada. Minha aposentadoria voltou para mim. E Tayane teria que devolver os valores dos últimos 6 meses que ela tinha pegado indevidamente. Não pedi ressarcimento dos 3 anos. Como tinha dito, não queria guerra. Só queria minha vida de volta. E consegui. Com minha aposentadoria regularizada, pude contribuir de verdade na casa de Célia. Dividíamos as contas meio a meio.
Comprávamos as coisas juntas. Éramos parceiras, não uma dependendo da outra. Voltei a costurar. No começo, minhas mãos estavam duras, enferrujadas. Mas Célia tinha paciência. Me ensinou de novo. Ou melhor, me lembrou do que eu já sabia. Comecei fazendo coisas pequenas, barras de calça, ajustes em vestidos. Depois fui pegando trabalhos maiores, consertos, reformas, até algumas peças novas. Dona Ivone, a vizinha, me apresentou para o pessoal do centro comunitário. Começaram a me encomendar coisas, toalhas de mesa bordadas, aventais, até alguns vestidos de festa. Meu nome começou a circular na cidade. A Marilene costura bem demais. A Marilene é de confiança. A Marilene faz preço justo. Abri uma caderneta e comecei a anotar os trabalhos. Não era muito dinheiro, mas era meu. Conquistado com meu esforço. Minha dignidade. Fiz amizade com as mulheres do grupo de artesanato que se reunia toda terça na praça. Dona Lourdes, Dona Carmen, Dona Zilda. Mulheres da minha idade, que também tinham suas histórias, suas dores, suas vitórias. Sentávamos debaixo das árvores, fazendo crochê, bordado, conversando sobre a vida, rindo. Algo que eu tinha esquecido como fazer. Tayane tentou contato algumas vezes depois da decisão judicial. Mensagens no celular, ligações que eu não atendia. Uma vez até apareceu na cidade, mas Célia não deixou ela entrar em casa. Com o tempo, as tentativas foram ficando mais raras, até pararem de vez. No começo, doía. Doía saber que tinha perdido minha filha, que as netas iam crescer sem me conhecer de verdade. Mas aos poucos fui entendendo que não era eu que tinha perdido elas. Eram elas que tinham perdido a mim. E eu não podia viver a vida delas, só podia viver a minha. 1 ano depois de sair da casa de Tayane, estava sentada na varanda de Célia numa tarde de domingo. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. Tinha acabado de terminar um vestido de festa para uma cliente e estava admirando meu trabalho. Célia trouxe 2 xícaras de café e sentou ao meu lado. Ficou lindo, ela disse, olhando para o vestido. Obrigada. Como você está se sentindo? Bem, de verdade. Tomei um gole do café. Sabe aquele aperto no peito que eu sempre tinha? Aquele medo constante? Sumiu. Que bom. É estranho. Passei 3 anos achando que ia morrer se saísse de lá. Achando que precisava da Tayane. E olha eu aqui. Viva! Bem, melhor do que estava lá. Porque você não precisava dela. Você só achava que precisava. Você estava certa. Ficamos em silêncio vendo o sol se pôr. Um vizinho passou cumprimentando. Dona Lourdes atravessou a rua para mostrar o bolo que tinha feito. Seu Valdomiro acenou de longe. Sabe o que eu percebi? Falei. Família não é só sangue. É quem escolhe ficar. Quem escolhe cuidar. Quem escolhe amar de verdade. É verdade. Você é mais família para mim que Tayane algum dia foi. Célia pegou minha mão e apertou. Ficamos ali, de mãos dadas, vendo a noite chegar. Levei a mão ao rosto e passei os dedos pela cicatriz. Não doía mais. Tinha virado parte de mim. Uma marca do que passei, do que sobrevivi. Tinha gente que olhava e sentia pena. Eu olhava e sentia orgulho. Porque aquela cicatriz era a prova que eu tinha saído viva. Que tinha escolhido a mim mesma. Que tinha tido coragem de recomeçar quando tudo parecia perdido. Naquela noite, deitada na minha cama, no meu quarto com janela aberta, deixando o ar fresco entrar, pensei em tudo que tinha acontecido no último ano. Tinha perdido uma filha, mas tinha ganhado a mim mesma de volta. Tinha perdido netas, mas tinha ganhado uma comunidade inteira que me acolheu. Tinha perdido ilusões, mas tinha ganhado verdade. E verdade, por mais dolorida que seja, sempre liberta. Fechei os olhos e dormi tranquila, sem pesadelos, sem medo, só com a certeza de que, pela primeira vez em muito tempo, eu estava exatamente onde deveria estar, em paz, comigo mesma. E isso, descobri, era tudo que eu realmente precisava. Sou profundamente grata por você ter me ouvido até o final. Convido você a fazer parte da nossa família. Inscreva-se no canal, deixe seu like e me conte de qual cidade está me acompanhando. Vou adorar saber. Transparência sobre o conteúdo.
Os vídeos apresentam narrativas 100% fictícias, criadas somente para fins de entretenimento, reflexão moral e educacional, com o objetivo de transmitir lições de vida, valores humanos e familiares. Trata-se de uma produção original da equipe humanizada. Todos os nomes, personagens, lugares, eventos e conflitos são fictícios, e qualquer semelhança com pessoas ou fatos reais é mera coincidência. O material visual consiste em dramatizações ilustrativas. Este conteúdo não constitui aconselhamento jurídico, financeiro, psicológico ou profissional. As ações mostradas fazem parte apenas da narrativa. Recursos de inteligência artificial são utilizados somente como apoio na criação de elementos visuais e sonoros. Todo o processo criativo é feito manualmente.